Bem-vindos a mais uma história do nosso extraordinário, magnífico e inigualável podcast Crime. Aqui quem fala é Detley. Sou uma curiosa que toda semana cantarei um crime baseado num fato real. Obrigada aos comentários do nosso último podcast. Inscreva-se, deem like, comentem, divulguem para o nosso canal continuar crescendo. Comentários do nosso último podcast. O User PH8. A cada episódio ficamos mais ligados às suas histórias. Muito obrigada, User. Outro User, 5FP. Estou adorando. Crime Podcast, toda sexta-feira às 8 da noite. O User DHRP9, história boa demais, altas brigas de casal. User HT8, espetacular sua interpretação em contos. Minha sexta-feira à noite só rola depois do seu vídeo. Muito obrigada pelos comentários. Comente, inscreva-se, divulgue nosso canal continuar crescendo. Agora estamos no podcast 6. Mas do que se tratava o último mesmo? O último eu intitulei como Uma Mulher Precisa de um Assassino, lembra? A personagem principal era uma médica cirurgião plástica, uma mulher delicada, que aparece para muitos homens como um anjo caído do céu que precisa ser ajudado. E ela tem um piti quando descobre que o seu ex-marido tem o direito de ficar com a filha deles. Ela resolve contratar um assassino de aluguel. E vocês vão ver quando vocês ouviram um podcast que não foi tão fácil assim. E o FBI ficou na cola dela. O FBI estava controlando. Mas vamos para o podcast de hoje. O podcast número 6. Título: O milionário ladrão que nunca conseguiu deixar de ser pobre. Todo mundo já teve o sonho de ser multimilionário. Então, por detrás da história de hoje está um ladrão de banco que rouba 3,2 milhões de euros, mas continua sendo pobre? Como assim? Hoje aprendemos que ser rico precisa ser aprendido. Você simplesmente não consegue sair da sua pele de pobre. Hoje falaremos de um assalto a um banco. Temos um homem que roubou muito, mas muito dinheiro. Ele conseguiu roubar um banco e a quantia foi 3,2 milhões de euros. Mas ele continuava vivendo como pobre. Como assim? Como que ele conseguiu roubar um banco? Foi incrivelmente fácil. Vou explicar agora. Ed trabalhava como caixa em uma agência de banco em Berlim. Ele veio da antiga RDA, que era a Alemanha Socialista na época. Nosso Ed começou seu aprendizado bancário lá e terminou em Berlim Ocidental, após a reunificação da Alemanha. Ele era a imagem perfeita de um funcionário bom, leal, confiável. Era um cara correto? Mega correto. Ele era do tipo daquele funcionário de que o chefe coloca o braço em volta do ombro na festa de Natal e diz: Ed, você é nosso melhor funcionário. Um cara que faz várias horas extras. Inclusive, é aquele cara que é o último a deixar a filial na sexta-feira à noite, quando todos estão loucos para ir embora e começar a fazer o final de semana.
É aquele tipo de funcionário que tem a pele pálida, magrelo, que não tem vida privada. Exatamente, esse era o nosso Ed. Mas ele tinha pensamentos muito incorretos. Ele tinha grandes desejos. Já ouviu aquele ditado? Águas paradas são profundas. Ele não queria mudar um pouco a sua vida. Ele queria mudar a vida completamente. Ele queria viver num luxo que provavelmente o coitado viu em filmes, na televisão ou em revistas. Espera um pouco. Sozinho ou ele tinha uma família inteira? Ele tinha uma mãe e uma avó. E ainda morava com a mamãe e a vovó. Ele era um filhinho da mamãe, de 26 anos. Não tinha experimentado grandes aventuras na vida. Ele não tinha nem andado de avião. Às vezes ele saía de férias para a Suíça. Ah, para a Suíça! Mas a Suíça é ali do lado. Por uma semaninha, ferinhas. Quem ia junto? Mamãe, vovozinha. Mesmo assim, ele tinha coragem de sonhar com uma vida dupla. Meio que ele já tinha essa vida dupla. Escuta só. Ele tinha uma motocicleta de viagem Honda e um Chrysler. Uma motocicleta tão grande e um Mercedes não combinam com um funcionário de banco magro e pálido. Mas ele adorava esses veículos grandes e velozes. Ele andava de carro com esses veículos no final de semana e ia de motona no fim de semana para encontro de roqueiros. Um funcionário pálido de um banco dirige um baita Honda no fim de semana e tem contatos com roqueiros. E num desses reuniões, ele conheceu 2 irmãos. E esses irmãos realmente se parecem com clichês de roqueiros? Sim! Isso é muito importante para a história. Esses roqueiros eram totalmente tatuados, usavam aqueles anéis de pratas grandes, maquiagem preta nos olhos. E esses roqueiros tinham uma loja chamada de heavy metal. Eles vendiam todas aquelas roupas pretas, botas, eram cheios de piercing. E esses roqueiros aí que colocaram na ideia do bancário a ideia de roubar? Não. Ele sempre teve o desejo de roubar, mas ele sabia que ele precisava de pessoas que o ajudassem. E o que esse Ed queria com todo esse dinheiro? Eu saberia faria um monte de coisas com 3,2 milhões de euros. Agora, o nosso querido Ed não tinha muito claro na cabeça dele o que ele queria com esse dinheiro todo. E esse que seria o maior problema dele mais tarde. Ele queria muito esse dinheiro, mas ele não sabe o que fazer com esse dinheiro. Se você tivesse 3,2 milhões de euros, você saberia o que fazer? Escreva aí embaixo nos comentários. Quero ver, hein? Além disso, quando se trabalha em banco, você vê muito dinheiro em cima da mesa todos os dias. Nosso Ed poderia ter saído com 3,2 milhões de euros numa sexta-noite, após fechar a agência. Mas ele não roubou assim, não. Ele era muito mais esperto. Essa agência tinha várias exceções no que se tratava a segurança. Vários problemas. Olha só. Uma semana antes da sexta-feira marcada, Ed pediu 1 milhão à sede do banco, alegando que precisava abastecer o cofre. Ninguém acreditaria que Ed poderia roubar esse dinheiro, porque ele sempre foi impecável. Ed pediu 1 milhão por conta própria. O milhão chegou, mas ele não guardou no cofre, ele colocou ele do ladinho. Na sexta-feira escolhida, ele voltou a ser o homem mais simpático do mundo e disse a todos: vocês podem ir embora, eu fico aqui
aqui, eu tranco tudo, eu faço segurança. Alguns dias antes, ele fingiu um erro técnico em um caixa eletrônico. Ele planejou tudo com cuidado. A pessoa veio consertar o caixa eletrônico e o Ed ficou atrás, só de olho, para descobrir a senha. Pronto, Ed já tinha a chave do caixa eletrônico. Ed sempre foi um funcionário exemplar e trabalhou no banco há muitos anos. Então, encerrando o expediente, Ed está sozinho. Ele pega 1 milhão, esvazia o cofre, limpa o caixa eletrônico, pega tudo, coloca tudo numa bolsa e ele já tem 3,2 milhões de euros. Ele coloca tudo numa sacola, sai da agência, fecha a porta, aciona um alarme, coloca a sacola no porta-mala do seu Chrysler, entra no carro e dirige até os seus amigos irmãos roqueiros, que moram a 500 quilômetros de distância. Ele chega lá meia-noite, estaciona o Chrysler em um estacionamento subterrâneo, sobe até o 3º andar, por escadas, onde eles já tinham colocado um cobertor para ele no sofá. Ele podia dormir ali no sofá da sala. Um milionário dormindo no sofá da sala. Na manhã seguinte, eles seguiram viagem. Mas algo incomodava Ed. Ele não estava acostumado a viajar longas distâncias, estava muito cansado. Então eles pararam para tomar café. O bonitão do Ed abriu o zíper da bolsa, jogou o dinheiro em cima do balcão como se fosse confete. Jogando dinheiro pro alto. Dinheiro na mão é vendaval, é vendaval. E estava se encontrando na nova vida. Olha só, é meio amador, né? Lidar com o dinheiro assim, né? Ninguém leva 3,2 milhões de euros no bolso. Tudo bem que tem gente que leva na cueca, né? Verdade. Bom, se eu tivesse esse dinheiro todo, provavelmente eu estaria voando pro Havaí. Ah, não. Mas nosso amigo Ed nunca entrou num avião antes. Ele tinha concordado que levaria 100 mil euros. E o restante ficava aos cuidados dos seus amigos roqueiros. Ele não precisava desse dinheiro todo. Para onde que ele está indo? Para o Havaí? Para Malásia? Não. O nosso amigo Ed está indo para Dinamarca. Aí, de carro. E é inverno. Isso não é uma grande vida de luxo, né? Não. A irmã do roqueiro alugou para ele um apartamento lá no interiorzinho da Dinamarca, nos meses de inverno, onde nada acontece. Quanto tempo ele consegue aguentar lá? Acho que ele ficou até janeiro ou fevereiro só. Durante esse tempo, os irmãos roqueiros, às vezes eles passavam lá, traziam um pouquinho mais de dinheiro para ele, jogavam cartas com eles, mas eles não ficavam muito lá, porque era muito chato ficar lá. É muito monótono. Mas eles sempre falavam, fica aqui tranquilo que a gente cuida do teu dinheiro. Eles não... A gente já imagina, né? Eles não cuidavam, assim, do dinheiro dele. Eles já aproveitavam e esbanjavam mesmo. No final, não sobrou nada. De vez em quando, eles traziam o tal do pouquinho pro Ed. Esse sim ficava entediado. Eles traziam uns 15 mil euros. Em algum momento, Ed não aguenta mais e resolveu ir para Copenhague, sem avisar os irmãos roqueiros. Lá, ele aluga um apartamento luxo, compra aparelhos eletrônicos dos mais modernos, anda só de táxi, resolve tomar champanhe até a tarde. Ele nem gosta de champanhe, mas ele toma, vai de bar em bar. Aí ele fica cansado também. Aí, lá pelas tantas, ele resolve falar com o barman, que já virou amigo dele, porque ele sempre tá todo dia lá, né? E ele dá uma bela soma de dinheiro pro barman e mostra o que ele quer com esse dinheiro. E anota o seu endereço num guardanapo. Na noite seguinte, plim, plom, a campainha toca no seu luxuoso apartamento. Ele abre a porta e lá estão
3 mulheres lindas, todas maquiadas. 3? 3 também já é demais, né? 2 já é demais. 1 era o suficiente. Só que o coitado Ed é tão educado, ele não consegue se livrar delas. Ele gosta mais de uma lá e tem um relacionamento com ela por mais algumas semanas. Mas fica mais um tempinho em Copenhague. Nesse tempo, a Interpol, a polícia alemã, tá todo mundo procurando ele que nem louco. Aonde que eles estão procurando nosso amigo milionário Ed? Nas Maldivas, aqui na América do Sul, no Havaí. E o nosso amigo Ed estava onde? Depois de um ano, ele resolve voltar da Alemanha para a Alemanha. Para aquele ex-ladinho da RDA. Pintou seu bigodinho de loiro, seu cabelinho de loiro e vai para uma pequena cidadezinha. Ele fica morando numa cidade chamada Ao Sol. Que vida ele leva? Ele vai aos bares sempre. Lá ele fica conversando com as cozinheiras, com os garçons. Até que nosso amigo milionário pobre Ed se apaixona pela cozinheira. E ela se apaixona muito por ele. Eles formam um lindo casal. Primeiro amor da vida do Ed. A cozinheira não sabe nada do passado do Ed. Ele lhe diz que está procurando emprego. Ele não quer mentir. Ed é muito correto. Por isso, começa a procurar trabalho de verdade. Encontra na cidade vizinha, numa empresa de demolição. Um ladrão milionário que leva uma vida normal de pobre, trabalha numa empresa de demolição, trabalho braçal. Ele faz esse trabalho braçal, isso ele gosta, ele se sente bem. E como eles descobrem do passado do Ed? Olha isso. A garçonete tem ciúmes da cozinheira. Ela desconfia do Ed. Ela vai à polícia e diz: algo não está certo. Algo está errado. Mas não sabia direito. Sem saber, a polícia chega, verifica os dados pessoais de Ed e bem, eles têm o Ed. Loucura, loucura! Qual é a sentença do Ed no tribunal? 6 anos de prisão. E o dinheiro? O dinheiro? O dinheiro sumiu, né? Os roqueiros deram jeito, né? Não sobrou nada. Na verdade, não sabemos se o Ed chegou a enterrar alguma coisa. Mas o importante, olha isso, é que a noiva dele agora, a cozinheira noiva, ela estava sentada lá nos bancos de trás, no auditório, quando o Ed recebeu a sentença. E quando ele recebeu a sentença, ela gritou: Ed, vou esperar você!